Olá, primeiro ano, como estão? Todos bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Elber e hoje nós iremos tratar de um novo conteúdo teórico e posso dizer que é o mais importante da mecânica, o princípio mais fundamental de todos, chamado princípio de inércia. Antes de começar, queria fazer alguns comentários. O trabalho anterior de vocês está excelente, gostei muito, já estou checando, que era o trabalho de identificar forças, a força normal, a força elástica, a força peso e a força de atrito em diferentes sistemas de dinâmica, diferentes sistemas físicos. E todos foram muito bem nesse trabalho, estou muito contente pelo aproveitamento de vocês. Parabéns, tá? Bom, agora passando adiante, outra coisa que eu quero dizer, sim, eu subi um vídeo hoje onde eu estou explicando como é que vocês devem, como é que vai ser fechada as notas do primeiro bimestre. Dê uma olhadinha. E a segunda parte desse vídeo que eu subi, ele trata da resolução dos problemas de estática, tá? Eu fiz esse vídeo porque eu sinto que vocês estão falhando em algumas coisinhas que são importantes. Então dê uma olhadinha nele, se quiser não precisa ver tudo, mas vejam alguma coisa ao menos, para que vocês vejam o que é que está faltando no trabalho de vocês. Mas em geral, como eu disse, como já foi dito antes, no primeiro vídeo que já subi hoje, vocês foram muito bem também no trabalho de estática, tá? A maioria de vocês tirou uma muito boa nota. Bom, por onde eu começo? Vamos falar de inércia, certo? Antes de começar a falar do princípio propriamente, vamos dar uma olhadinha num contexto mais geral, onde é que o princípio de inércia está posicionado. Nós estamos estudando a mecânica, como já falei em alguma ocasião, que é a parte da física que se dedica ao estudo do movimento dos corpos, certo? A mecânica está dividida em três domínios, que é a chamada dinâmica, chamada cinemática e estática. Nós estivemos estudando estática até agora, que é o estudo do equilíbrio das forças. Estática é muito importante, por exemplo, para a engenharia, gente. Engenharia civil usa muito, a arquitetura usa muito, porque a estática ela quer saber como é que um corpo é estável, como é que eu dou estabilidade a algo que eu construo. E é claro que a engenharia civil precisa que uma casa não caia, né? Então a estática é muito importante aqui para eles, tá? Tem umas aplicações importantes. Ela se dedica sempre a realizar um estudo considerando a força resultante como nula. Ou seja, sistemas mecânicos onde todas as forças se anulam. A força resultante é zero, certo? A cinemática também é o estudo do movimento, mas ela não considera forças. As magnitudes fundamentais é o espaço e o tempo. Tudo que estuda a cinemática estuda sai do espaço e tempo e na relação entre elas. Você vê que a velocidade, a aceleração são grandezas que provêm da relação entre o espaço e o tempo. Se eu quero medir um movimento, o que é que eu meço? Eu meço o espaço, a distância que um corpo recorre, e o tempo para recorrer a essa distância. E a partir dessa relação, sei qual é a velocidade e qual é a aceleração. Tá? Isso é cinemática. A dinâmica é o que nós iremos começar a estudar hoje. Tá? A estática está ficando para trás e agora vamos para a dinâmica. Muita coisa que vimos aqui em estática vai ser usada em dinâmica, como eu já mencionei no vídeo anterior. A projeção de forças aqui é muito importante também, tá? A dinâmica, ela apresenta três princípios que são fundamentais para a mecânica. O chamado princípio de inércia, a conhecida como segunda lei de Newton e a lei de ação e reação. A lei de ação e reação vocês já estão estudando na estática, mas ela não foi apresentada de maneira formal, mas ela já está atuando com vocês. A lei de inércia, que é o tema da aula de hoje, eu diria que é o princípio mais importante da mecânica.
A segunda lei de Newton nós veremos a continuação, que é uma lei que estabelece uma relação matemática entre causa e efeito. Tá certo? Então, no geral, para a dinâmica, quem seriam as magnitudes fundamentais? É o espaço, o tempo e massa. Diferentemente da cinemática, inclui também essa característica, a massa do corpo. Bom, eu vou agora apagar a lousa e vamos começar então a falar do princípio de inércia. Beleza? Gente, o princípio de inércia, ele demorou quase 2000 anos para ser entendido. Por que demorou tanto tempo? Porque ele não é intuitivo. O que é que o princípio de inércia, que pergunta que ele responde? Vamos ver. Suponha que tem uma pessoa aqui, e que essa pessoa lance uma bola com a mão, tá? O que a bola faz? A bola faz um movimento assim, certo? E cai aqui. A pergunta que a inércia vai responder é a seguinte: no momento que eu lancei a bola, por que a bola continua andando para a direita? Por que ela continua andando? Por que ela não para? Essa é a pergunta que vai ser respondida. É claro, todo mundo sabe. Se eu pego uma bola, uma pedra e lanço ela, faço um lançamento, sabemos que ela vai descrever o movimento para frente, certo? Mas a pergunta é o porquê que a bola continua movendo-se para frente. É isso, essa pergunta, precisamente, que demorou 2000 anos para ser respondida. Tá certo? O princípio de inércia, ele também é conhecido como primeira lei de Newton, mas quem estabelece ele pela primeira vez foi um senhor chamado Galileu. Galilei, que em latim significa Galileu da Galileia. Ele apresenta esse princípio em 1632 num livro, que vou pôr na tela, a capa, chamado Diálogos sobre dois novos sistemas de mundo, copernicano e ptolomaico. Nesse livro, dessa data de publicação, está apresentado o princípio de inércia. Dado que não é um princípio intuitivo, insisto, eu vou apresentar o princípio de inércia tal qual ou tal como Galileu apresenta ele em 1632. Tá certo? Porque a forma de se entender a inércia, a melhor maneira que eu encontrei é essa, tá? Vamos começar analisando o seguinte problema. Suponha que eu tenha um plano inclinado. Aqui está o chão, tá certo? E nesse plano inclinado eu coloco uma bola. Eu estou segurando a bola. Então a bola não vai fazer nada, certo? Enquanto eu seguro. Solto a bola, o que acontece? Ela vai ficar parada ou começa a andar? Ela vai começar a andar, claro. Ela vai começar a andar para baixo, certo? Agora, a velocidade com que ela caminha para baixo vai ser constante? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Bom, a velocidade com que ela desce o plano inclinado vai aumentando na medida que ela avança no seu movimento, certo? Então a bola vai começar, se eu estou segurando ela e solto, ela inicia um movimento sozinha e a velocidade com que ela desce o plano vai aumentando, certo? Então a bola se move e a velocidade aumenta, certo? Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso. Agora eu vou pegar um plano inclinado novamente e novamente eu tenho a minha bola. Só que agora eu estou segurando ela, eu não vou soltar a bola, eu vou empurrá-la para cima. Então eu vou lançar a bola na subida. Bom, quando eu empurro a bola para cima, a bola se move, certo? Porque eu empurrei ela. E a velocidade com que ela se move na subida vai diminuindo, né? Então a velocidade diminui, certo? Então aqui temos duas situações. Na primeira situação, sabemos que a velocidade vai aumentar porque tem uma causa provocando o aumento da velocidade, que é a inclinação do plano.
No segundo caso, eu empurro a bola para cima. E a bola vai ter uma velocidade que vai diminuindo. E a velocidade diminui porque existe uma causa que provoca a diminuição da velocidade, que é a própria inclinação do plano. Novamente. Então é importante isso. A velocidade aumenta ou diminui porque existe uma causa, que é o plano inclinado. Vamos fazer agora a seguinte situação. Vamos tomar um plano horizontal. Eu pego uma bola e ponho ela sobre esse plano. Bom, eu estou segurando ela, que nem eu segurei no primeiro caso. Aí então eu solto. A bola se move? Não, ela não vai se mover. Certo? Ela vai ficar parada. Vai. Por que ela fica parada? Porque não existe uma causa, como no primeiro caso, que faça a bola começar o movimento, que é o plano inclinado. Aqui não existe plano inclinado. Sem uma causa para iniciar o movimento, a bola não se move. Então vamos fazer uma coisa. Então vou fazer aqui. A bola não se move. Então vamos fazer uma coisa. Vou pegar de novo a mesma bola, plano horizontal. E tal qual fiz nesse segundo caso, vou dar um empurrão na bola. Tá certo? Eu vou empurrar ela para a direita, assim. Bom, nesse caso a bola vai se mover. Tal como ela se moveu nesse caso. Mas a velocidade da bola vai aumentar, diminuir ou vai ficar igual? Vamos ver. Existe um plano inclinado que faça a velocidade aumentar? Nesse caso? Não, não existe uma causa que faça a velocidade aumentar. Então a velocidade não aumenta. Olhando para o segundo caso, existe alguma causa, que no caso da subida, que faça a velocidade diminuir? Nesse caso? Não, porque o plano é horizontal. Então a velocidade não tem nenhuma causa que faça a velocidade aumentar e não há nenhuma causa que faça a velocidade diminuir. Então o que vai acontecer com a velocidade? Vai ficar constante. Porque não tem causas que modifiquem o valor dela. Certo? Ela vai se mover até que alguma causa impeça o seu movimento. Isso é o princípio de inércia. Essa capacidade de um corpo manter-se na mesma estado que ele possui. Quer dizer, se ele está em repouso, o corpo permanecerá em repouso, a menos que uma causa, como um plano inclinado, ou uma subida, ou descida, provoque um movimento. Ou que alguém empurre, como foi o segundo caso. Eu dei um empurrão no segundo caso, a bola se move. Beleza. Mas a velocidade dela vai ficar constante, porque não tem nenhuma causa que faça a bola aumentar sua velocidade, nem diminuir. Certo? O princípio de inércia, ele então estabelece isso. Um corpo vai permanecer em repouso, ou vai permanecer em movimento com velocidade constante, eternamente, até que alguma causa modifique o estado dela de repouso ou modifique o estado de movimento. Tá certo, gente? Esse é o princípio de inércia, tá bom? Também conhecido como primeira lei de Newton. Vamos pegar alguns casos agora para ver como é que funciona a inércia. Bom, primeiro caso, vamos tomar um plano horizontal e uma bola. Tá aqui. Ela está parada, não se move. Já sabemos que a bola não vai continuar parada a menos que haja uma causa que faça ela se mover, certo? Vamos dar uma olhada agora nas forças que atuam sobre essa bola. Sabemos que tem uma força peso que está puxando ela para baixo, certo? Tem mais alguma força aí? Bom, dado que existe uma superfície de apoio, tem a força normal que vai empurrar a bola para cima, certo? A força peso e a força normal nesse caso são iguais, têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então as duas forças, se eu somo as duas forças, peso mais a normal, vai dar zero, ou seja, a força resultante é zero. Bom, o corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso, porque a força resultante é zero. Segundo caso, vamos tomar agora de novo um plano horizontal
tenho aqui a minha bola, mas agora deu um empurrão na bola. Então a bola agora se move, suponha que nessa direção. Certo? Bom, de novo, eu tenho a força peso, vai continuar atuando sobre a bola, a força normal vai continuar atuando também, e já sabemos que as duas forças são iguais, e elas não atuam na direção do movimento. Força resultante nesse caso é zero. Bom, já sabemos, a bola vai continuar se movendo? Vai, porque não existe nenhuma causa que impeça o movimento dela. Ou seja, vai haver movimento porque a força resultante, quer dizer, a velocidade vai continuar sendo igual porque a força resultante é zero. Se por acaso eu vou e empurro de novo a bola, ou na direção do movimento, ou na direção contrária, aí sim que a velocidade vai se modificar. Enquanto não houver nenhuma força atuando na direção do movimento, ou nenhuma força resultante que seja diferente de zero, a velocidade vai se manter a mesma. Terceiro caso. Vamos supor que tenha uma bolinha se movendo e vou empurrar a bolinha para frente com uma força de 10 newtons e vou puxar para trás com uma força de 10 newtons ao mesmo tempo. E a bola se move na direção, como está indicado aqui na seta, está indo para a direita. Vamos ver, a velocidade vai aumentar ou diminuir? Vamos dar uma olhada. Na direção do movimento, agora eu tenho duas forças, uma de 10 newtons e outra também de 10 newtons. As duas são horizontais, sentidos opostos. Então a força resultante, nesse caso, só um minuto. A força resultante vai ser 10 menos 10, vai ser zero, certo? Newton, se a força resultante é zero, significa dizer que na direção do movimento não existe nenhuma causa que altere o valor da velocidade. Então o que vai acontecer com a velocidade vai permanecer a mesma. Ela não se modifica, ela continua andando em linha reta. Veja que tem forças, mas se elas se anulam, se a força resultante é zero, não existe causa capaz de alterar o movimento do corpo. Tudo bem? É claro, se por acaso eu tenho a bolinha para cá, ela está se movendo. Eu tenho uma força, vamos supor, de 10 newtons para cá e uma força de 2 newtons para trás. O que vai acontecer agora? A velocidade se modifica? Vai ser alterada? Para saber, eu tenho que olhar para a força resultante. Nesse caso, eu tenho 10 newtons atuando na direção do movimento e 2 newtons atuando na direção contrária ao movimento. Ó, contrária, sinal negativo. Então a força resultante, nesse caso, vai ser 8 newtons na direção do movimento. Já não é zero, é 8. Se a força resultante é diferente de zero, pergunto, a velocidade desse corpo vai ser alterada? Sim, vai. Vai aumentar ou diminuir? Dado que a força resultante está atuando na direção do movimento, a velocidade vai aumentar. E o corpo vai apresentar um movimento chamado acelerado. Certo? Pegando um último exemplo, fiquei sem espaço. Eu vou apagar aqui, tá bom? Suponha que eu tenho o corpo, ele se move para a direita. Vamos pegar aqui uma força de 10 newtons de novo. E para trás, vou pegar uma força de 12 newtons. De novo, vamos ver. A velocidade vai manter-se a mesma? Para saber, primeiro, eu tenho que olhar para a força resultante. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma força de 10 newtons na direção do movimento e uma força de 12 newtons contrária ao movimento. Contrária, sinal negativo. Ponho 12 aqui. Então a força resultante vai ser menos 2 newtons. Por que menos? Porque está contrária ao movimento. Bom, nesse caso, pergunto, a velocidade vai se manter a mesma? A resposta é não, porque a força resultante é diferente de zero. Segunda pergunta, a velocidade vai aumentar ou diminuir? Dado que a força resultante é contrária ao movimento, a velocidade vai diminuir. Ou seja, o corpo vai pôr o pé no freio. E o movimento é chamado retardado.
ou desacelerado. Ele vai diminuindo a velocidade até ele parar. Suponha agora que eu tenho um corpo preso num fio e eu estou girando ele assim, ó, tá? Então esse corpo vai fazer um movimento circular. Por que o corpo faz um círculo? Porque existe uma causa que provoca esse movimento circular. E qual é a causa? É o fio. É uma força que está atuando na direção do centro da circunferência, que nesse caso é uma força de tração de um fio, certo? Vamos supor que o corpo se mova com uma velocidade v nessa direção, então ele está fazendo esse movimento aqui, ó, sentido horário, tá? Vamos supor que em um dado momento o fio se rompa, certo? Vamos pegar aqui a segunda situação. Então eu tinha o fio e o fio se rompeu, ó. Então ele estava fazendo o seu círculo bonito e rompeu o fio nessa posição. O que vai acontecer? Bom, ele tinha a velocidade dele aqui, certo? Bom, já não vai existir uma causa que faça ele continuar o movimento circular, porque o fio se rompeu. Se não existe uma causa para fazer o movimento em círculo, o que é que o corpo vai fazer? A única coisa que ele pode fazer é andar em linha reta. E com qual velocidade? Com a mesma velocidade anterior. Porque sem uma causa que provoque a alteração do movimento para o movimento em círculo, a única coisa que ele faz é andar em linha reta. Aí aqui eu tenho o chamado movimento, vou escrever aqui embaixo, ó, movimento retilíneo uniforme. Esse R aqui é retilíneo, retilíneo. Estão vendo a palavra reta escondida aqui? E estão vendo a palavra linha? Linha reta. Isso significa retilíneo. Uniforme significa velocidade constante. Então, esse movimento que o corpo vai descrever depois que o fio se rompeu é chamado movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com velocidade constante. Bem, o que significa dizer que um corpo está em equilíbrio? Por que eu digo equilíbrio? O que significa isso? Bom, é claro que se um corpo está em repouso, velocidade zero, sobre uma superfície horizontal, dizemos que está em equilíbrio. Mas o equilíbrio está associado a um outro conceito, que é a força resultante. É claro que nesse caso, já sabemos, eu tenho a força peso, força normal, as duas forças estão em equilíbrio. Na direção horizontal não tem nenhuma força atuando, então a força resultante é zero. E dizemos que o corpo está em equilíbrio. Porque a força resultante é zero. Claro, agora já sabemos que um corpo pode também estar em movimento, vamos supor uma velocidade para cá. Nesse caso, não existe nenhuma força mais atuando, só tenho a força peso e a força normal. Na direção do movimento, não tenho forças. Então não existe nenhuma causa que promova o aumento ou diminuição da velocidade. Significa que a velocidade vai ficar constante. Também não há nenhuma causa que faça o corpo fazer uma curva. Então ele vai em linha reta. Nesse caso, eu tenho que a força resultante é zero. O corpo está em movimento e ele também está em equilíbrio. Certo? Por que equilíbrio? Força resultante é zero. Claro que se eu pegar agora o corpo, no exemplo anterior, que está preso num fio girando, ele está em equilíbrio? Não. Por quê? Existe uma força resultante diferente de zero. Um corpo não pode fazer um movimento em círculo sozinho. Ele não faz isso. Sozinho, ele só pode andar em linha reta. Quando anda. Tá certo? Tudo bem? Bom, é isso.